Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: estás vendo esta mulher? Para nos ensinar a viver, Nosso Senhor nos dá exemplos de diferentes tipos de personagens, desde personagens que ele inventa, em parábolas, por exemplo, né? Até personagens da história de Israel, que ele dá como exemplo, rei Davi, pessoas assim, né? E também pessoas vivas, também fala de pessoas que põe como exemplo, sei lá, a velhinha que dá a moeda no gasofilácio do templo. E no capítulo 7 de São Lucas, ele começa dando um desses exemplos, que é um centurião, que ele pede para Jesus que cure o seu servo. E é um pagão, mas tem uma fé que Jesus coloca como exemplar, porque diz, não faz falta que tu venhas, não sou digno que entres em minha morada, mas diz uma palavra e seis sal. Jesus elogia o exemplo daquele homem, né? Depois, nesse capítulo, ele vai elogiar também João Batista, pela retidão, pela radicalidade com que vivia o desprendimento, a busca da santidade. Mas depois, mais para o final do capítulo, vai ter um certo contraste entre essa atitude de João, por exemplo, e a dos fariseus e os doutores da lei, que, pelo contrário, né, não eram dóceis a Deus, se fecharam a Cristo. E o capítulo vai terminar com uma cena em que esse contraste vai se dar especialmente de forma preemente, gritante, quando Jesus é convidado para jantar na casa de um desses fariseus, um cara chamado Simão, que, assim, até guarda, digamos, as aparências, ele até tem, sei lá, mais ou menos boa educação com Jesus, chama ele de mestre, se dirige a ele com um certo respeito, assim, uma certa reverência. Mas, ao mesmo tempo, guarda uma certa distância. Como que quem julga está olhando para Jesus como que, bem, vamos ver, não vou me comprometer com esse cara aqui, vamos ver esse rabi novo, qual é a dele, né? Vamos ver se esse cara aqui, sei lá, né? É um cara ortodoxo, vamos ver se esse cara aqui... Então está meio que julgando Jesus, por mais que guarde as aparências no trato, mas por dentro tem uma atitude como que um pé atrás, né? Um pouco fechado. E o contraste surge com um terceiro elemento no encontro, que é uma mulher, essa mulher que chega e diz o Evangelho, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, pondo-se aos pés de Jesus atrás, e a gente imagina, a refeição era numa mesa baixa e as pessoas não sentavam em cadeiras, como eu estou sentado aqui agora, né? Mas em espécies de divãs, ficaram de lado, reclinados. O que deve ser uma maneira meio desconfortável de comer, né? Talvez umas uvas assim, até pode ser, né? Mas ficar pegando ali na mesa e comendo de lado, né? Mas enfim, assim era o costume. E então ele ficava com a cabeça junto da mesa e os pés afastados. Então dá para imaginar a mulher então ali aos pés, como que uma segunda círculo ao redor da mesa, né? Postou-se atrás aos pés de Jesus e, chorando, lavou-os com suas lágrimas, os pés de Cristo. E, em seguida, enxugou-os com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Então, rega ali com suas lágrimas, enxuga com os próprios cabelos e depois unge com aquele vaso de alabastro que ela trouxe cheio de óleo, né? Óleo aromático. O fariseu, que devia ter um colega seu que convidou também ali para que conhecesse Jesus, enfim, pelo evento, pelo acontecimento, comenta com esse amigo, diz assim: se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele, pois é uma pecadora. Você vê que a mulher era uma
pecadora pública, conhecida, tipicamente se entende que era uma prostituta. Não é que está explicitamente dito isso no Evangelho, mas se pode pensar que sendo uma prostituta, então colocou ali um termo um pouco mais suave para não ficar uma coisa então, sei lá, chocante, né? Uma pecadora. E Nosso Senhor, que conseguia ler o que passava na cabeça das pessoas, se deu conta do que estava comentando, né, o Simão com o seu colega, e se dirigiu a ele. Simão, tenho uma coisa para te dizer. Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu, aquele a quem perdoou mais. Jesus lhe disse, julgaste corretamente. É verdade. E ele usa essa técnica interessante, né, que a Bíblia apresenta isso também em outros momentos, de posso usar a julgar, levar alguém a entender a sua atuação num contexto particular. Uma maneira é, fala de uma história que aparentemente não tem nada a ver com aquele contexto, é uma história hipotética, um personagem P qualquer, né, Josézinho, a Mariazinha, sei lá, né, e aí o cara julga nesse contexto no qual ele está isento da paixão, digamos assim, né, no qual ele não entende. Porque quando eu estou presente ali, já fica o meu juízo pode ficar um pouco comprometido. Porque eu não quero ficar mal na história, porque eu não quero abrir mão de não sei o quê, né? O profeta Natan faz isso com o rei Davi. Quando o rei Davi cometeu o seu grande pecado, de adultério e homicídio, vem o profeta e fala, deixa eu te contar uma historinha. Rei, deixa eu te contar. Tinha um cara que tinha uma ovelhinha só, e aí o vizinho dele era um ricão, cheio de ovelha. E o ricão pegou lá a única ovelhinha do cara, porque aí, que absurdo, esse cara aí é um canalha, disse o rei Davi, né? Traga na minha cabeça, na minha presença, ou vai pagar o que ele roubou, ou que o matem na minha presença. Onde já se viu o cara fazer um negócio desse? Pois esse homem és tu, diz o profeta para ele. Pois o que você fez é pior do que isso. Você fez exatamente essa mesma dinâmica, só que pior ainda. Em vez de uma ovelha, foi uma mulher que você roubou. Então, né, fala aquilo, e aí é o choque da realidade, né, do rei. Algo assim faz Jesus nessa passagem. Conta a história, 2 devedores, né? Qual que você acha que vai amar mais? Olha, aquele que perdoou mais. E aí então ele aplica aquilo à situação presente. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, está vendo essa mulher? É a frase com que começamos. Olha a atitude dela, é o exemplo que tu tem que aprender, né? Está vendo essa mulher? Quando entrei na tua casa, não me ofereceste água para lavar os pés, ela, porém, lavou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me beijaste, ela, porém, desde que cheguei, não parou de beijar os meus pés. Não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Então, várias coisas que Simão não tinha tido de cortesia, e aquela mulher tinha feito com abundância, digamos assim, aqueles gestos, né? Por isso te digo, os muitos pecados que ela cometeu, não está questionando isso, né? Os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados. Porque ela mostrou muito amor. Aquele, porém, a quem menos se perdoa, ama menos. Em seguida disse a mulher, teus pecados estão perdoados. Agora se dirige diretamente a ela. Não fica só falando como se não existisse, não. Olha, teus pecados são perdoados. Os convidados começaram a comentar entre si. Quem é este que até perdoa os pecados? Quem ele que pensa que é um pouco assim, né? Até perdoando os pecados, mas será que isso é válido, né? Será que realmente... Como assim? Quem é esse cara, né? Jesus, por sua vez, disse à mulher, tua fé te salvou, vá em paz. Os pecados são perdoados, tua fé te salvou. Pode ir, o que tu buscava, o que tu precisava, tu já tens. Deus perdoa os teus pecados. E é interessante que termina o capítulo com essas palavras, justamente elogiando a fé daquela mulher. Lembrando que o capítulo começou com o elogio da fé do centurião. E são 2 atitudes, 2 contextos bem diferentes. Mas na Bíblia o conceito de fé é um conceito bastante amplo. Inclusive a palavra grega, pistis, às vezes convém traduzir por fé, por acreditar, às vezes convém traduzir por confiança, por confiar. É uma palavra só, para fé e confiança, no grego, pistis. Então é interessante, né? Quando Jesus ele elogia a fé ou elogia a tua confiança, né? Tua confiança te salvou. Onde você pôs a tua confiança? E aí o contraste com o fariseu, que o fariseu confiava em si, nas suas boas obras, na sua
perfeição religiosa, digamos assim, né? Que eu cumpro o dízimo, os jejuns, pago o dízimo, faço não sei o quê, tudo certinho, vivo a lei. Então, estou tranquilo. Eu confio no meu taco, um pouco assim, né? Eu estou garantido porque, olha só, estou tudo aqui certinho. Confiava em si. Aquela mulher não confiava em si, não confiava nas suas obras. E acode a Deus pedindo a misericórdia, né? E a fé na Bíblia é bem esse conceito, assim, onde que eu vou me apoiar? Em que eu me apoio? Qual que é a imagem, por exemplo, a imagem da verdade para os gregos era a luz. Estava ali meio escuro, aí o cara enxergou a verdade, é porque entrou uma luz, aí ele começa a enxergar. A imagem para o judeu da verdade não é a luz, é a rocha. É interessante o contraste, né? Ou seja, é verdadeiro aquilo onde eu posso me apoiar. Que não é terreno movediço, né? Não é uma areia ali que eu vou, sei lá, escorregar. Não. Isso aqui é sólido. Quando a gente fala amém, isso que está de trás, é dizer, isso aqui é assim, isso aqui é sólido, isso aqui é verdadeiro, eu acredito nisso, eu me apoio nisso, amém. Isso significa amém. Esse é um pouco o conceito que está ao redor dessa palavra e de todo o conceito bíblico de fé. Emet, né? Essa ideia de a verdade que é algo sólido. E então isso, né? A mulher confia, se apoia no apoio na rocha, não na areia, né? Na rocha que é Deus, não na areia das próprias obras. Primeiro esse elogio. E depois outra análise interessante da passagem é a diferença entre a maneira de olhar da mulher e do fariseu. O fariseu tem uma visão, a gente poderia dizer, como que horizontal daquela situação. Ele está meio comparando a si e os demais homens, aquela mulher que é uma pecadora, de alguma maneira até comparando ou julgando, categorizando o próprio Cristo. Bem, vamos ver se esse rabi aqui, quão genial ele é, quão preciso, quão ortodoxo, é um pouco libertário, falou umas coisas meio estranhas, né? Não está batendo ali com o que Moisés escreveu. Então ele está meio julgando ali. E é mais ou menos assim que ele se relaciona com o próprio Deus. E a gente pode se relacionar com o próprio Deus dessa maneira, né? Quando a gente entra nesse modo de funcionamento do fariseu, que é a ideia da autoperfeição na religião, né? Eu aqui, o partido dos perfeitos, nós que somos os bons católicos de verdade, porque eu tenho currículo, porque eu fiz não sei o quê, né? Aí parece que a gente pode estabelecer uma relação com Deus quase que comercial. No latim se diz do ut des, eu te dou para que tu me dê isso daqui, né? Eu sou um bom católico, eu vou na missa, eu fiz essa novena, e então é lógico que Deus me dê saúde, me dê um emprego novo, uma namorada bonita, porque afinal de contas, olha só tudo que eu faço. Eu fiz a minha parte do pacto, que eu mesmo inventei, não existe esse pacto, né? Mas a gente vê a religião como uma espécie assim de toma lá da cá, né? Então, como assim eu tenho essa doença agora? Como assim eu fui demitido? Como assim eu não obtive a graça? Se eu fiz a novena certinho, se eu rezo o texto todos os dias, se eu... E parece que quebra a lógica, não é verdade? Porque... Mas é claro, essa maneira de entender a religião está completamente furada, né? Como eu vou estabelecer uma relação comercial com Deus, dou uma coisa para Deus para que ele me dê outra. O que você pode dar para Deus que ele não tem? Não faz o menor sentido. A mulher tem toda uma outra visão, não é uma visão horizontal, uma visão, digamos, vertical, assim, né? Ela se situa diante de Deus, acima dela, e se vê completamente vazia de argumentos, de bens, completamente carente. De alguma maneira se situa nua diante da perfeição e da grandeza de Deus. E o faz em Cristo, né? Que está acima dela, quem ela está nua, ela não tenta justificar os seus pecados, não tenta mostrar que é uma coisa que não é. Ela se apresenta ali unicamente ancorada na misericórdia de Deus. E é assim que a gente deve se colocar diante de Deus. É assim que deve ser o nosso encontro com Cristo. Para que seja eficaz como foi o encontro da mulher e não infrutífero como foi o encontro do fariseu, que não ganhou nada daquela, não obteve graça, né? Jesus conta da minha parábola da oração do fariseu e do publicano no templo, e o publicano voltou para casa justificado e o fariseu não, voltou para casa igualzinho. O publicano obteve a graça, porque pediu graça, porque se situava assim diante de Deus, consciente da sua indigência, da sua carência, da sua necessidade e da sua ausência de méritos ou de argumentos para exigir qualquer coisa que fosse de Deus.
nós também teremos um encontro com Jesus. No final da nossa vida, certamente teremos. Mas já agora, podemos tê-lo também, e convém que o tenhamos continuamente. Né? Eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. E esse encontro se faz especialmente realidade, uma especial força nos sacramentos. Bem, estamos aqui, de alguma maneira, esse é um encontro, né? Eu comecei a meditação, creio firmemente que estás aqui, ajoelhado diante do sacrário, porque creio realmente, né, que Nosso Senhor está aqui no sacrário, escondido sob as espécies sacramentais. Isso é o meu corpo, né? Ele falou, e essas palavras fui eu que repeti, acho, na missa que consagrei as hóstias que estão agora no sacrário, né, na segunda-feira, acho que foi. Então, é o meu corpo, né? Eu estarei contando. Nosso Senhor está presente de uma maneira muito maravilhosa no sacramento da Eucaristia, mas em todos os sacramentos a gente tem um contato quase que físico com Jesus, através do qual ele atua em nós. Como atuou, sei lá, naquele cego, o evangelho de ontem, ele just toca ali, e o cego cura, né? O surdo, ele põe os dedos na orelha, ele começa a escutar, né? A mulher hemorroísa que tocou a orla do seu manto e já aquilo lhe curou da sua doença, né? Cada sacramento é, de certa forma, esse contato poderoso com o Nosso Senhor, que produz uma ação invisível, mas eficaz da graça na nossa alma. Isso é o sacramento, né? E dentre os sacramentos, especialmente a confissão, é o sacramento justamente que vai resolver, digamos, que vai enfrentar o problema dos nossos pecados, da nossa miséria junto a Deus. Agora, a gente pode ver também esse sacramento, esse encontro com o Nosso Senhor, de muitas maneiras. Inclusive, a gente pode ver de uma maneira que não sirva para nada. A pessoa pode se ajoelhar diante de um sacerdote e se confessar e receber absolvição e sair dali sem ter recebido o perdão dos seus pecados. Mas porque o sacramento é ineficaz? Não, depende da disposição da pessoa. Se a pessoa não está arrependida dos seus pecados, Deus não tem como perdoar. Então é necessário que haja, sim, um mínimo que seja de contrição. Aquele fariseu não entendia que ele precisava, né, de perdão. Jesus fala, olha, os sãos não precisam de médicos, só os enfermos. Por isso não vem chamar os justos, que se acham justos, porque ninguém é justo, mas vem chamar os pecadores. Porque aí esses vão escutar a minha voz. Os outros nem vão, porque acham que não precisa, né, um salvador. Não precisa ser salvo, eu já estou salvo. Eu me basto. Eu ponho a minha confiança em mim mesmo. Agora vai salvar quem não confia em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Aquele que confia em Deus. Como é o caso dessa mulher. E como queremos que seja o nosso caso também. E que assim que a gente se aproxime da confissão, pedindo perdão. Esse é o fundamental. C.S. Lewis, eu escutei um ensaio dele faz uns 2 meses, e ele falava, né, a diferença entre 2 conceitos em inglês que se aplica também em português. Excuse e forgive. Desculpar e perdoar. E ele fala, qual que é a diferença entre os dois? Ele fala, né, desculpar, excuse, é ver que essa pessoa não teve culpa. Tirar a culpa. Não, eu achei que tinha culpa, na verdade não tem. Eu tenho uma desculpa para fazer. Eu cheguei atrasado porque, sei lá, minha avózinha foi sem internada. Bem, é uma boa desculpa, né? Então o cara não teve culpa de... Então não... Agora, perdoar é outra coisa. Perdoar é que a pessoa teve culpa mesmo. Isso tá claro. Mas mesmo assim eu perdoo. E o Lewis, ele fala, olha, em geral, a gente quer ser desculpado, não perdoado. Curiosamente, né? Mesmo com Deus. Eu vou pedir perdão, entre aspas, né? E em português a gente acaba usando um pouco como sinônimos, né? Desculpa, perdão. Mas assim, sendo mais preciso, em geral, como é que a gente chegou atrasado que a gente fala, cara, foi mal, é porque eu tava meio... enrolou, lá deu um problema no meu celular, é que o ônibus atrasou, é que não sei o que, né? O neocapitalismo, o neoimperialismo mundial, e que o Covid, e o Império Chinês, e o governo de não sei o que e tal. E aí, cara, entendeu? Aí aconteceu, sabe? Como quem diz, olha, a culpa não foi minha, entendeu? E tu tem que me desculpar porque, afinal de contas, toda a conjuntura mundial, né, e se juntou para que eu chegasse atrasado, mas por mim eu teria chegado. Se fosse depender só de mim, eu teria chegado na hora.
entendeu? Então essa pessoa está se desculpando. Agora, diferente é dizer, putz, cara, pisei na bola contigo, não tem justificativa, te peço que tu me perdoe esse erro. E quando diante de Deus, sobretudo, pedir desculpa dos nossos erros digamos, a única coisa que Deus não pode fazer, o Lewis ele comenta. Deus não pode mudar, não quer mudar o passado, não sei se pode ou não quer, mas o fato é que não tá, né? Não vai mudar o passado, o que aconteceu, aconteceu. E se aquilo é um erro meu, é um erro meu. E Deus não vai mudar a história, não vai fazer uma viagem no tempo, sei lá, né? Seria absurdo. Seria contrariar as regras que Deus colocou para a história. Então, não, que eu errei. Esse é um ponto, né? Isso está fechado já. O passado já é imutável. Então, Deus não vai mudar o passado. Ele não pode fazer isso, não quer fazer isso. Agora, o que ele sim pode, que às vezes, em geral, o que eu não peço é que ele me perdoe. E se eu fico só me desculpando, ele não pode me perdoar. E o que eu tenho que fazer é pedir perdão. Não pedir desculpa, como se eu não tivesse culpa. Não. Pedir a compreensão dele para minhas justificativas furadas. Né? Scott Hahn, ele escreveu um livro sobre a confissão. E interessante, né? Ele faz sempre um percurso bíblico, assim, e ele começa já no pecado original. E ele fala, né, já começa aí essa dificuldade humana de reconhecer o próprio erro. O homem pecou, e aí ele está com vergonha, foge de Deus, quando Deus começa a passear no jardim do Éden. E Deus procura o homem, não acha, depois encontra, mas por que você está se escondendo? Né? Porque estava nu, fiquei com vergonha, responde Adão. Mas quem te disseste que tu estás nu? Acaso terás comido do fruto que eu te proibi comer? Já Deus se dá conta, enfim, no diálogo simbólico, né, do relato, né? E aí o que Adão responde? Ao invés de dizer, não, eu comi. Ele fala, a mulher que me deste deu-me do fruto e eu comi. Como que dizendo, olha, a culpa é da mulher. E quase que dizendo, a culpa é tua, porque foi tu que me deu a mulher, né? Quase a culpa é de Deus, né? A culpa não é minha, né? Eu tava aqui numa boa, e você me mandou essa mulher aí, né? E ela veio e me trouxe essa droga desse fruto, né? E aí, cara, acabei comendo, né? Um pouco assim, né? Aí Deus se volta para a mulher. Mas que fizeste, né? O que ela diz? A serpente me enganou e eu comi. A culpa é da serpente, né? Empurra. Não, é fulano. Não é comigo, é com ciclano. Não, isso aí é com aquele outro cara lá. E aí tu fica, né? Esses dias perdi um tempasso entre um aplicativo que comprei no celular de uma empresa. Aí eu interagi com a empresa do aplicativo que me tirou o acesso. Aí me mandou, não, tem que ver com do sistema operacional. Eu fui e voltei, até agora não resolvi o problema que fica nesse empurra, né? Aí, pelo amor de Deus, né? Fica assim uma situação. Mas essa é a tendência humana desde os começos, né? E depois com Caim também, que matou seu irmão Abel, Deus vai lá falar com ele, o sangue do teu irmão clama por mim, né? E Caim também tira o corpo fora. Não, mas essa punição é exagerada. Não sei, também ele não aceita, né? Como que Deus está dizendo, olha, cara, só reconhece a tua falha. Reconhece que tu errou. Eu quero te ajudar, eu quero te perdoar. Mas o homem não reconhece, né? Foge, não se esquiva. E isso que é fundamental, né? Porque vai ocorrer na vida de Cristo mesmo, né? Quando o nosso Senhor vem, Ele que é a luz é rejeitada, as trevas a rejeitaram porque suas obras eram más. Eu não quero a verdade, eu não quero a luz, porque eu não quero enxergar o meu pecado, não quero enxergar a minha culpa, porque me dói. Então as trevas rejeitam a luz, a gente não quer enxergar a verdade, a gente foge da verdade. Cristo, ele é a verdade, né? Ele se define assim. O encontro com Cristo exige essa abertura para a verdade. Essa verdade é acerca de nós mesmos, acerca da nossa vida, dos nossos erros. Em certo sentido, todo homem virtuoso produz um incômodo. Até um exemplo humano máximo, tradicional, é Sócrates, que era um homem que tinha virtudes e acabou sendo morto ali por inveja, pelas confusões, porque tinha virtudes humanas. A virtude sempre causa um certo incômodo, né? A gente assistia aqui um episódio dos Simpsons, há muitos anos atrás. Dá até vergonha falar que hoje a gente Simpsons assim, mas tudo bem. Mas aí tem um cara lá da cidade que começou a tratar, acho que, bem, não lembro o nome das pessoas, mas ele começou a tratar bem a esposa, virou o maridão
legal, né? Então trazia rosas para ela, lavava lá a louça, fazia não sei o quê, dava o presente especial dos bombons, aniversário de não sei o quê, de namoro. E aí isso gerou um problema na cidade. Por quê? Porque todas as outras mulheres começaram a se comparar, né, os maridos respectivos com o maridão lá, que 5 estrelas, né? E começaram a reclamar dos maridos, né? E aí os maridos se reúnem no bar, é o lugar lá do conclave deles, para rever essa situação. Gerou um problema aqui, o que a gente vai fazer com isso, né? Aí o Homer Simpson, na sua sabedoria, ele fala, olha, começa a fazer um discurso ali. É muito fácil agora a gente começar a se culpar e querer então que cada um vai começar a melhorar e fazer mais coisas. Agora, é mais fácil ainda a gente pôr a culpa nesse cara e acabar com ele, porque ele está causando todos os problemas. Então eles se reúnem para detonar o cara lá que começou, né? Porque ele era a causa do problema. Em geral, é mais fácil assim, né? Às vezes eu vou me esforçar para ser melhor. Bem, tira esse cara que é melhor do que eu do meu horizonte. E aí pronto, aí resolve o problema, né? É o que fazem com o próprio Cristo, de alguma maneira, e com Sócrates. E Cristo, bem, sem dúvida que era um homem virtuoso, e mais do que isso, era o homem mais virtuoso que já existiu e jamais existirá. Mas mais do que isso, é o próprio Deus, né? Perfeito Deus e perfeito homem. Isso é nosso Senhor. E por isso, na sua vida, está especialmente delineada o que é ser homem e o que é a ofensa do homem a Deus. Sobretudo na cruz, eu gosto de pensar que tem essas duas grandes verdades assim plasmadas. Toda a vida de Cristo, mas especialmente na cruz, está especialmente plasmado a gravidade do pecado. O negócio é sério, né? Olha só, Jesus, quando a gente lê, sei lá, né, esse livrinho do Santo Sudário, que relata ali a paixão segundo um cirurgião, tudo que Cristo sofreu, nossa, por que tudo isso, né? Pelos teus pecados e pelos meus. Então a gente se dá conta da malícia humana quando a gente contempla a paixão de Cristo. Essa é uma grande verdade e, em certo sentido, perturbadora, né? Num bom sentido. E depois, agora, além do tamanho do pecado, está impresso na cruz o quê? O tamanho do amor de Cristo por nós. Quanto Ele me amou. Ninguém tem maior amor do que Ele que dá a vida pelo seu amigo. O tamanho da sua misericórdia. E olhar para a vida de Nosso Senhor nos traz essas duas coisas. Dizia um texto de um teólogo, um texto piedoso, eu temia te olhar nos olhos, porque tinha presente os meus pecados e temia a tua represália. Mas quando finalmente tomei coragem e te olhei nos olhos, apenas encontrei essa frase, eu te amo. Apenas encontrei isso, né? Não a repreensão, mas o teu amor e a tua misericórdia. Um texto bonito assim, mais ou menos terminava assim, né? E é verdade, né? Se a gente vence o medo à verdade, a gente encontra a misericórdia de Deus, a gente encontra o amor. Porque essa é a natureza de Deus. Deus é amor. E se a gente olha para Nosso Senhor, a gente não vem para julgar o mundo, né? Mas para salvá-lo. A gente vai encontrar isso, né? A gente vai encontrar o seu perdão. Deus é amor. Agora, isso sim, Cristo é a verdade. O próprio São João diz isso nas suas epístolas, Deus caritas est, e põe essas palavras na boca de Cristo no Evangelho, né? Ego sum veritas, eu sou a verdade. E a gente pode entender dessa maneira, né? Ou seja, eu só vou chegar no amor através da verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém chega no amor senão através da verdade. Da verdade seca da minha vida. Ninguém obtém o perdão sem reconhecer a verdade dos seus erros. E isso que a gente tem que buscar. Então, isso a gente busca em cada confissão, né? Esse abraçar a verdade, cada confissão pode e deve ser um encontro transformador com o nosso Senhor. E será tanto mais transformador quanto mais eu abrir os meus olhos, né? Quanto mais eu estiver disposto a assumir a minha culpa. São José Maria, ele dizia, a melhor devoção é uma confissão contrita. Ele tinha muito boas devoções, o terço, devoção maravilhosa, a devoção à Eucaristia, a visita ao Santíssimo, puxa, incrível, o próprio Cristo. Mas ele falava, a melhor devoção é uma confissão contrita. Interessante, né? Ok, contrita. Porque, como já falamos, a confissão é válida. Para ela ser válida, basta um mínimo de arrependimento. Inclusive o que a gente chama de atrição, é o termo técnico, né? O que é a atrição? É o medo ao castigo. Então eu sei que eu fiz um negócio errado, tenho medo de ir para o inferno,
Então eu vou lá e me confesso por medo. Isso chama-se atrição. Beleza, é válido, né? Tu vai ser perdoado dos teus pecados. Agora, quanto meio de santificação, não só para pensar na validez, digamos assim, o efeito da confissão depende diretamente do grau de contrição que eu carrego em mim. Ou seja, se eu me confesso só, sei lá, né, não de vez em quando, ou na hora da morte, para garantir que, sei lá, o perdão de Deus para ir para o céu, mas eu busco a confissão de uma maneira mais ou menos regular, como caminho de crescimento espiritual, é fundamental que eu provoque, que eu fomente uma contrição profunda, né, dos meus pecados. Inclusive uma graça para a gente pedir a Deus. Diz São João Crisóstomo: se não declaras a magnitude da tua dívida, não conhecerás a grandeza do perdão. Quanto mais claro eu tiver, é isso, né, a magnitude do erro, né, como foi horrível, mais graça eu vou obter de Deus para minha conversão. Uma graça muito boa, né, um desejo muito bom, querer aproximar-se da confissão com um coração dolorido mesmo, pelos meus erros. Porque aí sim aquilo vai ser algo transformador. Alguns teólogos chegam a dizer que se a pessoa cometer um pecado grave, mesmo grave, mas ela se confessa, ela cava a fundo na contrição, na dor, ela pode sair dali, depois de uma confissão, mais alto que ela estava antes de pecar. Porque agora ela confia menos em si mesma, está mais grata a Deus pela sua misericórdia, ela cresceu com aquele processo todo. Por mais que tenha começado o processo com uma coisa ruim, sem dúvida, que é um pecado. Mas pela graça da confissão, ela foi elevada mais além do que estava antes. Né? Vale a pena, né, que a gente se confesse, que a gente se confesse bem, que a gente vença possíveis obstáculos para viver esse sacramento tão transformador. Ah, mas eu me confesso diante de Deus. Olha, já diz Santo Agostinho, se isso fosse possível, teria sido dito inutilmente: o que desateis na terra será desatado nos céus. Acaso foram dadas em vão as chaves da igreja de Deus? Ele dá um argumento de autoridade, né, que Jesus fala no dia de Páscoa: assopra sobre os apóstolos, receber o Espírito Santo, aqueles a quem perdoados os pecados, serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Então ele comunica esse poder aos apóstolos que estavam ali. O poder de perdoar os pecados, que eles, por sua vez, comunicam aos seus sucessores. E entre eles está o papai aqui, digamos assim. Não o sucessor pleno dos apóstolos, que são os bispos, né? Mas um sucessor auxiliar, né? Que somos os sacerdotes, que temos o poder de perdoar os pecados. A gente recebe isso com... Tá, isso é um argumento de autoridade, mas também a gente poderia enxergar um argumento de conveniência. Por que Deus quis? É bom, sabe? Até na psicologia, né? Na psicoterapia, o cara falar, verbalizar, é uma cura em certo sentido, né? E também nos dá toda uma outra segurança. Um padre amigo meu que atendia um hospital que tinha católicos e luteranos, uma hora lá a luterana falou: mas padre, o que eu faço com meus pecados? E ele falou: o pastor não vem aqui atender a confissão, porque o pastor é mais um. O pastor não tem poderes especiais, né, que nem temos os sacerdotes, né? Então te vira aí, né? Reza aí, sei lá o que tu faz, né? E que conforto é poder dizer para um padre, eu me confesso com o padre Rubens, e poder ouvir: não, eu te absolvo dos seus pecados. E é Cristo que está dizendo aquilo, né? Somos nós, né? E poder ficar tranquilo. Não, eu fui sincero ali, eu falei tudo, né? Então, se o padre disse que eu estou absolvido, eu estou absolvido. Então, pronto, sabe? Isso é uma grande paz, né? Poder obter o perdão do Senhor. Ah, mas eu sei que eu vou voltar a pecar. Às vezes as pessoas têm esse obstáculo também, né? O que adianta? Não é uma hipocrisia? Se eu sei que eu vou pecar outra vez? Olha, não é hipocrisia. Claro, seria ocultar voluntariamente um pecado, uma confissão, um pecado grave. E seria não estar arrependido no pecado e dizer: não, isso aqui a igreja diz que é pecado, mas eu não acho que é pecado, então nem vou me confessar disso, ou não vou mudar mesmo. Claro, aí já fica inválida a confissão. Mas se eu sei que é errado, quereria até mudar, mas ao mesmo tempo me vejo como que sem forças para mudar aquilo da noite para o dia, toda a probabilidade que eu volte a cair. Olha, mesmo assim, a confissão é válida e olha, é recomendável. Né? Às vezes tem uma doença, precisa de várias doses do remédio, sabe? Cada confissão vai te ajudar, está mais perto da cura plena. Por mais que agora talvez não esteja ali no teu horizonte acreditar que eu vou conseguir me libertar desse vício que eu tenho já há muitos anos. Mas vai lá, confessa, pede ajuda a Deus. E tu vai estar cada vez mais firme nessa convicção, nesse desejo de enfrentar, de superar aquele problema, aquela ofensa a Deus. Confiar em Deus e não em nós mesmos.
Esse é o resumo, esse é o caminho. Eu escutei alguma vez de um casal que estava se convertendo e tinha uma certa vergonha, inclusive para rezar. Não conseguia rezar o Pai Nosso. Porque eles diziam, bem, tudo que a gente fez, né, cara, como é que a gente vai se dirigir a Deus? Pai Nosso, cara, sei lá, a gente esqueceu de Deus todos esses anos, nem deu bola nenhuma para Ele, e agora a gente vai chegar. Sentia um pouco assim, como o filho pródigo, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus servos, diz na parábola. Então eles não sabiam muito o que fazer, mas aí lhes ocorreu, bem, e se a gente reza uma Ave Maria? Olha, não, acho que isso eu me sinto confortável, né? Porque, sei lá, uma mãe, né? É mais misericordiosa, é mais fácil, digamos assim, né? Humanamente é mais... As mulheres são mais empáticas, são mais compreensivas. Então começaram as Ave Maria, e aí depois ali, aí se confessaram, aí rezaram o Pai Nosso, enfim. Mas tantos casos bonitos da conversão que vem através de Nossa Senhora, dessa Mãe misericordiosa. Né? Esses vossos olhos misericordiosos nós volvei, a gente reza na Salve Rainha. Então que bom saber acudir ela também nos nossos pecados, para que ela saiba nos conduzir com o seu jeito, com o seu carinho, para o perdão, para a misericórdia de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.